atividade, adotamos uma forma um pouco diferente do que a gente vinha adotando no ano passado, em função de envolver maior número de acadêmicos na organização desse temário de 2022. O ano passado foi um sucesso, os nossos seminários, as palestras aqui na academia, mas esse ano a gente resolveu aprimorar um pouquinho e envolver mais pessoas, tá certo? Então, nós dividimos os temas relevantes que nós discutimos no ano passado em 6 grandes grupos, né? E estabelecemos 6 eixos temáticos. O primeiro eixo se chama Educação em Ciências Farmacêuticas, que vai ter a coordenação da acadêmica Silvia Storpitz, e ela vai ter com ela lá integrantes desse comitê do eixo temático. Temos de História e Ciências Farmacêuticas, que vai ser coordenado pelo professor Gerson Pianetti. Vamos ter um eixo temático que é esse hoje que nós estamos aqui falando, de insumos farmacêuticos, que é coordenado pelo professor Lauro Moreto, e que tem também um time de 4 ou 5 pessoas que trabalham juntamente com ele. Temos o quarto eixo temático, que é Pesquisa Farmacêutica, Toxicologia e Clínica, coordenado pelo acadêmico Leonardo Teixeira. O de Políticas Públicas, que é coordenado pela professora Soraya Smali. E, por fim, o de Tecnologia Farmacêutica, que é coordenado pela professora Silvia Guterres. Então, são 6 grupos, cada grupo tem mais ou menos 4 a 5 membros, de tal forma que nós temos mais de 40 acadêmicos envolvidos nesse programa educacional barra científico por ano de 2022. É um número expressivo, e a gente fez isso para dar um ar de trabalho, um ar não, efetivamente se tornar um trabalho coletivo, não ser um trabalho de 2 ou 3 pessoas, se tornar um trabalho coletivo que envolva todos os acadêmicos, ou grande parte dos acadêmicos, de tal forma que a gente consiga abordar todos os temas desses eixos com formatos diferentes, inclusive. Não vão ser só palestras, vão ser diálogos, vão ser debates, vão ser mesas redondas, e vai ser bastante interessante. Nós formatamos alguns modelos que nós podemos estar utilizando aqui durante esse calendário. Então, nós temos um calendário já definido para 2022, nós teremos mais ou menos 38 eventos, né? Num ano que tem 52 semanas, é um número bastante expressivo, tirando janeiro e fevereiro que nós não fizemos evento, e nem dezembro pretendemos fazer. Então, entre a janela de março a novembro, nós queremos fazer 38 eventos, né, que nós estamos começando hoje, né? O Comitê de Insumos Farmacêuticos, do eixo temático de insumos farmacêuticos, coordenado pelo professor, definiu que o primeiro tema seria o tema hoje abordado pelo Rui Seabra, que está aqui e vai nos brindar com a sua palestra, e vai ser coordenado pelo professor Benedito Barra Vieira, né, ele que vai ser o moderador do evento. Então, a diretoria vai ser muito participativa a ponto de deixar o moderador coordenar todas as atividades, né? E nós vamos fazer isso sempre para que a coisa seja mais dinâmica e seja bastante, de fato, coletiva, a ponto de que todos participem, né? Então, eu vou pedir para o professor Barra Vieira, inclusive, fazer a apresentação do nosso palestrante, todos conhecem, o acadêmico Rui Seabra, e logo em seguida passar a palavra a ele, e depois encerrar a sessão. Eu paro por aqui, já dei minha introdução, para que vocês entendam um pouquinho o contexto de como isso vai funcionar, não é? Então, ainda para o mês de março, nós temos mais 2 palestras programadas, uma para o dia 21, outra para o dia 28, em abril 4, em maio 5, e assim por diante. Nós vamos ter um volume de palestras bastante grande, sempre às segundas-feiras, nesse horário, das 18 às 19h30. Então, eu espero que vocês nos ajudem a divulgar, que vocês participem, que vocês gostem, e que façam críticas também e elogios, se for o caso, para que a gente sempre aprimore esse modelo. Esse modelo vai ser um modelo mais dinâmico, mais envolvente, eu espero que dê certo. Tá certo? Muito obrigado aí por vocês. Passo a palavra para o professor Barra Vieira. Bem, boa noite a todos. Inicialmente quero agradecer ao nosso presidente Michel pela oportunidade de poder trabalhar nessa mesa redonda e ao professor Lauro por ter também sugerido
o nome do palestrante e do coordenador da mesa. Então, agradeço já de pronto aos dois presidentes e presidente emérito. Queria apresentar rapidamente o Rui Seabra Ferreira Júnior. O Rui é médico veterinário formado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, de Botucatu. Ele é especialista em animais peçonhentos, mestre e doutor em doenças tropicais. E é pesquisador do CEVAP desde 2008. O CEVAP é o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp. E é livre-docente em animais peçonhentos e toxinas pela Faculdade de Medicina de Botucatu e foi presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos entre 2016 e 2020. Atualmente, o professor é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica da Unesp, diretor científico do Parque Tecnológico de Botucatu, editor-chefe da revista científica Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases, pesquisador 1C do CNPq, membro da nossa academia cadeira 41 e é coordenador do projeto da Fábrica de Produção de Amostras de Biofármacos para Pesquisa Clínica do CEVAP. Então, bem rapidamente, eu apresentei o Rui, né, Rui Seabra Ferreira Júnior, e, sem mais delongas, passo imediatamente a palavra ao professor Rui para a sua apresentação. Por favor, Rui, seja bem-vindo a esta seleta academia e seleta participantes. Obrigado, professor Benedito. Realmente é uma honra estar abrindo os trabalhos da nossa academia no ano de 2022. Então, deixo o agradecimento ao Dr. Michel e Dr. Lauro aí pela confiança no nosso nome. Espero corresponder com a palestra de hoje. O assunto é bastante longo, então eu vou passar por alguns conceitos, né, de uma forma bem dinâmica, e também apresentar a nossa experiência e o que a gente está propondo para o futuro. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ao final, abrimos para perguntas, questões e um bate-papo aí, até bastante informal também. Então, apenas me deem um retorno aí se a minha tela abriu cheia para vocês. Está ok. Está ok. Abriu. Ok. Perfeitamente. Então, nos foi solicitado esse tema, né? Produção de biomedicamentos. Quem produz os insumos? Então, em cima disso que a gente vai tratar hoje. O professor Benedito já brilhantemente aí me apresentou, a quem eu agradeço. Então, nesse cenário, a gente é obrigado a falar da nossa agência regulatória, que é a Anvisa, né, que é quem garante a qualidade dos medicamentos, monitorando cuidadosamente a conformidade dos fabricantes, né, com os regulamentos de boas práticas de fabricação atuais. Essas boas práticas, elas contêm requisitos mínimos, né, para que os métodos, as instalações e controles utilizados na fabricação, processamento e embalagem do medicamento sejam alinhados com o que nós vemos internacionalmente. Ou seja, em poucas palavras, a Anvisa garante que um produto é seguro para uso e que tem os ingredientes e a eficácia que afirma ter. E vocês sabem que a estrada, né, a rodovia do desenvolvimento de um novo medicamento, ela é bastante tortuosa e bastante longa, né? Os investimentos são enormes, em torno de 15 anos desde a identificação de uma molécula-alvo, né? São necessários para se chegar a um novo medicamento. E o risco é muito grande e o sucesso é muito baixo, né? Estima-se
que a cada 10 mil tentativas, apenas uma chegue ao final dessa estrada. E nós temos um problema aí que ocorre em nível mundial, que a gente, nosso grupo, já identificou faz algum tempo, né? Mais de uma década que a gente vem trabalhando no Vale da Morte, fazendo uma ciência translacional, que é aquela ciência que trabalha em cima da grande reprodutibilidade dos seus experimentos. É necessário uma expertise técnica muito grande, um suporte intelectual, estar de olho nas questões regulatórias, nas questões que envolvem privação de informação, né? O financiamento ele é maior, ele é necessário um financiamento muito maior que as pesquisas básicas, por isso uma colaboração é muito importante para a gente seguir adiante, né? Então, o foco dessa ciência translacional é sempre visar um produto economicamente viável, escalonável e mundialmente competitivo. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda pensa um pouquinho diferente do que é pensado, por exemplo, na Europa ou até na China, na qual, quando nasce uma startup, eles estão pensando no cliente que pode estar em qualquer lugar do mundo. O Brasil ainda pensa muito no cliente doméstico. Para tentar resolver isso, algumas alternativas foram iniciadas ao longo dos anos. Esse aqui é um modelo adotado pela Fiocruz, né, de transferência de tecnologia, e vejam que para se cumprir todas as etapas são necessários alguns anos, né? Salvo essa nova investida agora da vacina da Oxford para a Covid, esse é um modelo que normalmente impera nos contratos de transferência de tecnologia e parcerias que a Fiocruz tem realizado nos últimos anos. Ou seja, quando essa transferência é finalizada, basicamente essa tecnologia já está ultrapassada e já tem concorrentes no mercado, às vezes mais barato até. E o mundo está de olho no mercado farmacêutico brasileiro, porque atualmente nós somos o 7º maior mercado, com vistas a chegar já o ano que vem ao 5º lugar nesse ranking mundial, ou seja, é um mercado extremamente atrativo, pujante, e que os grandes players aí no mundo estão de olho, né? O mercado de biológicos também apresenta um crescimento bastante volumoso, né? Esse mercado deve ultrapassar os 8 bilhões de dólares já em 2025. E a pandemia veio para chacoalhar um pouco esse cenário, né? Vejam essa informação do portal da Transparência, a última atualização em dezembro último, né? Os valores gastos com o combate à pandemia, né? Chega a passar os 100 bilhões de reais nesses 2 últimos anos, muito desse recurso destinado à compra de vacinas de empresas multinacionais. Quando a gente fala em bioinsumos, a gente tem alguns conceitos que se faz necessário a gente trazer aqui. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, bioinsumos trata-se daqueles que são derivados de organismos vivos, como bactérias, insetos ou plantas, e utilizados para melhorar a fertilidade do solo ou para o controle de pragas e doenças nas lavouras, em substituição ou complementação do uso de defensivos químicos. Então, esse é o que o nosso MAPA entende sobre bioinsumo. Se você colocar a palavra bioinsumo no Google, certamente ele vai te levar para esse tipo de conceito, né? E foi lançado recentemente também o Programa Nacional de Bioinsumos, né, visando impulsionar o uso desses recursos na agropecuária. Como o Brasil é líder mundial em tecnologias agrícolas, certamente essa é uma área que deve avançar bastante, né? Então, essas notícias vêm cada vez mais comum, né, que o Brasil deve ser destaque mundial no uso de bioinsumos nos próximos anos.
Essa daqui já é um pouco mais recente, né, de julho de 2021, faz alguns meses apenas. Mas quando a gente vai para a indústria farmacêutica, esses conceitos mudam um pouquinho, né? Então, a gente começa a falar dos medicamentos biológicos, que define-se como aquela substância em que a substância ativa principal requer o uso de um sistema vivo, como células vegetais, células animais, micro-organismos, animais ou plantas, como parte fundamental do seu processo de produção e que tem como objetivo diagnosticar, prevenir, tratar ou curar doenças e os seus sintomas em seres humanos ou animais, exercendo ações farmacológicas, imunológicas e ou metabólicas, né? É um conceito bastante aberto e amplo que eu prefiro particularmente resumir numa pequena frase, né? É a gente copiar aquilo que a natureza demorou milhões de anos para desenvolver, né? Tá pronto praticamente essas moléculas ou essa maneira de produzir e desenvolver seja proteína, seja enzima ou qualquer outro componente, né, desde um anticorpo, algo um pouco mais elaborado, a natureza e as diferentes espécies já estão fazendo isso há cerca de 3,5 bilhões de anos, né? Desde que as espécies, por mais rudimentares que foram as primeiras, elas começaram a aparecer nos oceanos no nosso planeta. E a gente precisa também entender que existem algumas classes de medicamentos biológicos, como, por exemplo, citocinas, interferon, interleucinas, fatores de necrose tumoral, fatores de crescimento, né, como hormônios, insulina, glucagon, entre outros, hormônio crescimento, hemoderivados, também bastante comum, fatores de coagulação, anticoagulantes, agentes trombolíticos, enzimas e imunobiológicos, como soros e vacinas recombinantes, e também os anticorpos monoclonais. A fabricação industrial de medicamentos biológicos varia de acordo com o tipo de molécula que se pretende produzir e é muito elaborado e rigoroso, devido ao uso de organismos vivos e substratos complexos. São difíceis de se caracterizar, né, devido às grandes variáveis biológicas resultantes das suas características moleculares e da utilização de organismos vivos na sua produção. Esses medicamentos não são facilmente regulamentados, né? É difícil o encaixe desses medicamentos na regulamentação, devido à sua qualidade, segurança, eficácia, através da combinação de ensaios físicos, químicos e biológicos em conjunto com a produção e respectivo controle, ou seja, então, todo esse processo ele é muito mais rigoroso e regulamentado que um outro processo químico, por exemplo. Atualmente, uma das maiores fontes de inovação e desenvolvimento da indústria farmacêutica, tendo revolucionado o tratamento de doenças até então tidas como incuráveis, né, ou que recorriam a tratamentos convencionais pouco eficazes com medicamentos de síntese. Aí a gente traz o conceito do BioBetter, né, que contém uma substância ativa, a mesma substância ativa que o medicamento de referência. Porém, existem diferenças a nível molecular, por exemplo, uma sequência de aminoácidos, algumas pegylações, por exemplo, com o intuito de melhorar a sua biodisponibilidade, reduzir a imunogenicidade, a toxicidade e alguns efeitos adversos que o medicamento referência pode apresentar. Então, enquanto o medicamento biosimilar o objetivo é estabelecer a maior semelhança possível com o medicamento biológico de referência, o BioBetter não, ele pretende ser superior a este em um ou mais aspectos farmacocinéticos ou farmacodinâmicos. Então, não existe um segmento regulatório específico ainda para esses medicamentos, né? Eles são registrados como uma nova substância ativa. Etapas de produção, logicamente, são facilitadas porque a gente já conhece o alvo terapêutico e esse tipo de conhecimento já adquirido com o medicamento referência pode ajudar a diminuir despesas e algumas etapas de desenvolvimento. Então, já disse que o processo de aprovação ele é novo, né? O intuito, então, é
obter um produto superior, não semelhante ao existente, de modo a não substituir simplesmente o produto original, trazendo sim um novo e aprimorando o recurso para um determinado tratamento. Então, essa figurinha aqui, ela traz esses conceitos de uma maneira bem simples, né? Você tem um medicamento biológico que é o referência, em torno de 15 anos de desenvolvimento, ele é patenteável e ele já segue um preço de referência. Aí nós temos os biosimilares, agora entrando bastante forte no mercado também, que ele precisa provar uma bioequivalência do referência. Logicamente, ele tem um tempo de desenvolvimento menor, porém ele não é patenteável e por isso ele apresenta um preço reduzido. E a gente tem os medicamentos biológicos melhorados, né? O BioBetter, que também tem em torno de 10 anos aí de desenvolvimento, porém eles já são patenteáveis, né? Visto que já ocorre uma mudança de alguma maneira na formulação desse medicamento. E o preço, logicamente, é um preço premium, porque ele visa resultados melhores que o medicamento de referência. E aqui uma frase que conduz a próxima parte da apresentação é que só erra quem produz, porém só produz quem não tem medo de errar. Então, nessa fase do coronavírus, vocês viram todos os esforços de empresas farmacêuticas e pesquisadores do mundo todo em acelerar o processo do desenvolvimento de novas vacinas. Isso só foi possível porque foram contratados algumas facilities chamadas CDMOs ao longo do planeta, que ficavam responsáveis por fazer partes ou etapas desse processo de desenvolvimento. Então, eu trago aqui alguns exemplos da vacina da AstraZeneca, que é uma bastante conhecida nossa aqui no Brasil, né? Grande parte da população tomou essa vacina, né? Aqui uma CDMO foi contratada para produzir parte dos primeiros lotes. O nome dessa CDMO chama Advent, né? É uma CDMO italiana. Então, eles já produziram 4.000 doses da vacina para um ensaio clínico realizado pela AstraZeneca. Também a AstraZeneca contratou uma outra, né? Uma outra CDMO chamada Albany Molecular Research, né? Que trabalhou junto com a AstraZeneca, essa nos Estados Unidos já para produzir alguns milhões de doses, né? Então, a AstraZeneca acelerou muito o seu processo com o auxílio dessas CDMOs. Aqui mais um ainda, né? A IDT Biológica, que é uma CDMO da Alemanha, que também foi contratado para produzir aqui 2.000 litros, né, de IFA para a AstraZeneca. Então, para vocês apenas terem uma ideia do que representa esse mercado em nível mundial, né, por região do mundo, né, Norte América, Europa e Ásia, né, isso falando apenas das CDMOs, ou seja, é um mercado extremamente em expansão, porque há necessidade de se fazer os ensaios clínicos e o problema é quem produz os lotes para esses estudos piloto, né? Aqui também algumas áreas de interesse, né? Vacinas, fatores sanguíneos, hormônios, fatores de crescimento, né? Interleucinas, para tratamento de doenças metabólicas, infecciosas, cardiovasculares, enfim, são as doenças aí que esse mercado mais visa hoje e fica a referência aqui para vocês irem atrás de mais informações. Aqui no Brasil, a gente já tem um arcabouço bastante volumoso no que tange o desenvolvimento de ciência, né? Então, vejam que nós temos mais de 30 INCTs, né? Institutos Nacionais
de Ciência e Tecnologias, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Temos um CT Vacinas agora, temos a Embrapi, temos um Plano Nacional de Pesquisa Clínica do DECIT, do Ministério da Saúde. Ou seja, a gente tem um arcabouço grande, mas existem alguns pontos ainda que estão, de certa maneira, afastados da realidade do desenvolvimento de novas tecnologias aqui no país. Por exemplo, a CAPES, que é o maior provedor de fomento para pesquisa e desenvolvimento, no país, formando aí cerca de 100 mil alunos por ano, entre mestres e doutores, mas a gente forma esses doutores desconexos com a realidade da nossa sociedade, né? Muitas vezes eles estão preocupados em produzir 2, 3 artigos científicos para conseguir a renovação da sua bolsa, ou então um apoio de um fomento, mas normalmente esses artigos científicos não geram tecnologia que possa ser empregada de imediato pela nossa indústria. Então, é preciso repensar. Acho que a nossa academia é um ambiente propício para esse tipo de discussão madura, visto que a gente tem uma multidisciplinaridade muito grande e cabeças assim de primeira entre os nossos confrades e confreiros. Então, é uma discussão que eu gostaria de trazer muito para a nossa academia. Como eu disse que a questão do fazer e do errar, já lá em 2013 nós publicamos esse artigo, A Success in Toxinology Translational Research in Brazil, Bridge the Gap, onde nós trazíamos as nossas primeiras experiências nessa transposição do gap entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? E nessa caminhada, 2 produtos que nós desenvolvemos já atravessaram o Vale da Morte, né? Desde a sua prospecção das suas moléculas, o desenvolvimento do produto em si, todos os ensaios pré-clínicos validados e os ensaios clínicos já dentro das normativas da Anvisa e com anuência também da CONEP, né? O selante de fibrina é um biopolímero baseado em produtos ainda de origem animal, porém o soro antiapílico a gente já pode chamar de biobetter, porque ele já usa uma tecnologia diferente da tecnologia atual para produzir um novo soro aí contra picadas de abelhas africanizadas. Então, o ensaio clínico do selante de fibrina foi publicado recentemente, em 2021. O dossiê é entregue para a Anvisa e agora a gente está aguardando uma oportunidade para fazer o ensaio 3 e registro desse medicamento. A licença dessa patente já foi tratada com uma startup, filha da Unesp, que está para colocar primeiramente o produto aí nos próximos 2, 3 meses, eu acredito, no mercado veterinário, né? Está aguardando apenas uma autorização de fabricação pelo MAPA, né? que regula as ações veterinárias, e em breve deve iniciar também algumas ações no mercado humano. No entanto, para a gente chegar a esse produto acabado, né? Foi-se necessário padronizar toda a cadeia de produção dos insumos. Ou seja, nós demoramos alguns anos para entender que nós éramos responsáveis pelos insumos e também pelo produto acabado. Isso foi investido muitos recursos em pesquisa básica, né? Por exemplo, esse estudo publicado lá em 1998, orientado pelo professor Benedito Barra Vieira, onde estudou-se qual era o melhor hemocomponente, né, derivado sanguíneo, de qual espécie era melhor para a constituição do produto, né? Então, eles estudaram bovinos, equinos, ovinos, bubalinos, né, e até o próprio ser humano. E chegaram à conclusão que os búfalos produziam um crio precipitado de melhor quantidade, melhor
qualidade e maior quantidade. Aí nessa caminhada a gente também teve que comprovar que esses búfalos, por ser um ruminante, eles podem transmitir a doença da vaca louca. Então a gente teve que fazer todo o rastreio, né, a rastreabilidade do que esses animais comem, né, do que eles se alimentam, para comprovar que não existe proteína de origem animal e, portanto, não há possibilidade de transmissão da vaca louca, da doença da vaca louca. Mais recentemente, nós também publicamos um artigo que padroniza toda a cadeia de produção de um veneno de serpente com vistas ao desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos. Então, todas as serpentes precisam ser microchipadas, tem que ter um rastreio muito grande, lotes desses venenos, que é algo que até então, nas pesquisas básicas, não acontecem, né? A gente, às vezes, se depara com grandes artigos científicos identificando uma molécula inovadora, às vezes, para o tratamento de câncer, mas quando você vai olhar a metodologia do artigo científico, você não sabe de onde veio aquele veneno, se aquele veneno é daquela serpente que o cara fala que, né, os autores falam que realmente é. Há muita confusão nisso. Se ele precisar desse lote de veneno, será que ele vai ter? Essa ciência vai ser reprodutível? Então, são questões que a gente se deparou ao longo dos anos na geração desses insumos. Da mesma maneira, o ensaio clínico do soro antiapídico foi finalizado, o dossiê entregue à Anvisa, foi publicado numa revista de alto impacto. Esse projeto já está na mão do Ministério da Ciência e Tecnologia, aos cuidados lá do nosso irmão de academia, aí, o professor Marcos Morales, que tem estudado uma maneira de viabilizar o aporte financeiro para a realização do estudo clínico de fase 3, né? Pois são cerca de 20 a 25 mil acidentes com abelhas por ano no país, cerca de 100 óbitos, né, diretos, fora aqueles indiretos que a pessoa acaba morrendo por causas secundárias no hospital alguns dias e não é lançado como um acidente causado por abelha. Então, isso existe muito também. Então, é um produto único no mundo que o Brasil vai poder exportar para outros países aí que têm acidentes causados por abelhas. Da mesma maneira, a gente teve que padronizar toda a produção do veneno, né, que é o insumo que a gente utiliza para imunizar os cavalos. A gente precisou avaliar durante 18 meses se havia diferença na composição do veneno dessas abelhas que a gente estava coletando, porque nós precisávamos de um insumo padronizado e, como vocês sabem, as abelhas elas se alimentam daquela espécie de flor que está disponível naquela época do ano, né? Então, a florada não é a mesma. Será que isso influenciou na composição dos venenos? Então, nós publicamos esse artigo mostrando que os componentes majoritários, que eram aqueles que a gente utilizava, não variavam tanto. Também foi desenvolvido um novo protocolo clínico para o tratamento desses acidentes, baseado na experiência do grupo aqui da Faculdade de Medicina. Tivemos a participação de médicos dos Estados Unidos e da França com grande experiência na condução de ensaios clínicos e também no registro de antivenenos em seus respectivos países, né? E isso culmina tudo com o projeto atual de erguer aqui em Botucatu uma CDMO, né? Nós já temos uma CRO, que é a Unidade de Pesquisa Clínica, que já presta serviço, né, no que tange a realização de ensaios clínicos, tanto para a própria academia quanto para a indústria farmacêutica. Mas ainda nós não temos no Brasil, que está na América Latina, uma Contract Development and Manufacturing Organization, ou seja,
uma instituição capaz de trabalhar no desenvolvimento de um medicamento desde a sua pré-formulação, produção em escala industrial, escalabilidade para a produção industrial e também condição de ensaios biológicos, pré-clínicos e clínicos, que as CROs, né, no caso o nosso PECLIN aqui, vão conseguir realizar, pois serão validados e dentro das boas práticas. Aqui, então, no ano passado, foi definida a empresa que ganhou a licitação para construir a nossa fábrica. A empresa é a 2N Engenharia, né, com fomento do Ministério da Saúde, né, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e insumos estratégicos do Complexo Industrial da Saúde. É um projeto de cerca de 13 milhões de reais, que a universidade entrou com alguma contrapartida para a sua complementação. Para vocês terem uma ideia, aqui fica localizado o CEVAP, hoje no campus da Fazenda Lajeado, em Botucatu. Nós recebemos essa área de 12 mil metros quadrados da fazenda, né, como doação, e a construção em torno de 1.500 metros quadrados. Aqui o layout, né, em 3D da fábrica já, pequena planta na qual no pavimento inferior vão funcionar algumas startups de biotech e também alguns laboratórios de P&D. Já no nível superior, né, a gente tem uma área para laboratórios de controle de qualidade almoxarifado e a área fabril, o chão de fábrica, vamos chamar assim, com uma área de biossegurança e uma área limpa para envase e empacotamento, formulação final, né? Já chegou um equipamento de grande porte para a gente, que é um liofilizador em escala piloto, está lá no CEVAP, esperando a fábrica ficar pronta. É um liofilizador capaz de liofilizar cerca de 2.000 vials por lote, né? E ele vai ser instalado em área limpa, ele é todo validado. Aqui a gente já tem imagens da terraplanagem, que já foi finalizada no primeiro mês de construção. Aqui a gente vê o professor Benedito Barra Vieira e o nosso colega de academia, aí, nosso irmão de academia, o Celso Caricati, né, já na área já definida aí, já com a terraplanagem a todo vapor. Né? Então, por que a gente precisa de uma CDMO aqui no Brasil? Simplesmente para fornecer soluções rápidas, abrangentes e econômicas, por meio de especialistas para projetos de desenvolvimento e de formulações difíceis, bem como a fabricação de materiais em CDMP para os ensaios clínicos. Aqui uma imagem bastante que nos marcou, a época em 2017, com a equipe lá do Ministério da Saúde, né, o Fábio Firman, o Firman, que era o Marco Firman, que era o secretário da SCITI, né, o Rodrigo Silvestre também, que era o diretor, Camila Saquete, nosso secretário de saúde aqui, André, nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Benedito Barra Vieira, o nosso confrade também, o Dimilson Migoski, que à época ocupava a presidência do Instituto Vital Brasil, parceiro aí na ideia. E mais recentemente, agora em janeiro de 2022, a assinatura para o contrato de construção que se iniciou no dia 7 de fevereiro já de 2022, com a presença do secretário, até então secretário Elan Gotti, lá do Ministério da Saúde, e o nosso reitor aí, professor Pascoal Barretti, professor Barra Vieira também, como diretor do CEVAP. Então, para finalizar, uma frase bem simples, né? Sempre que um obstáculo surge na vida, 1000 saídas estarão à disposição. Procure a sua e muito trabalho virá. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico à disposição para uma discussão e responder qualquer questionamento aí, se eu for capaz. Senhor Benedito, devolvo a palavra para você. Muito obrigado, Rui, pela apresentação. Eu queria colocar
três grandes desafios que nós teremos agora, até para estimular a discussão na nossa querida academia. O primeiro grande desafio que nós enfrentamos no nosso país é a tal da insegurança jurídica, né? Porque nós vamos ter que discutir um modelo jurídico para essa fábrica no âmbito da inovação. Ou seja, como traçar uma parceria, por exemplo, né? Universidade de Oxford, AstraZeneca, para o nosso país. Esse é um desafio que nós não sabemos como solucionar, mas que está aí na ordem do dia. Segundo, que eu queria colocar também, são os pedidos de patente versus estelionatários de plantão. Então, lembrar aqui os confrades e confreiras, as agências de inovação, país afora, não têm propriedade sobre essas patentes, ou seja, sobre esses pedidos de patente, e, portanto, são passíveis de furto. Tá? Isso está ocorrendo. Tá? E um terceiro desafio, que já foi colocado assim levemente pelo professor Rui, que é a avaliação de projetos de desenvolvimento pelas agências de fomento. O dilema, né? Ciência consolidada versus ciências especulativas, ou seja, as agências de fomento têm muita dificuldade em apoiar projetos de desenvolvimento, porque nós estamos, ao longo dos últimos 50 anos, apoiando ciência de fronteira, que o Brasil sabe fazer muito bem, né? Nós publicamos excelentes artigos na fronteira do conhecimento, e segundo o nosso confrade Marcelo Morales, os pesquisadores do exterior adoram pegar os papers brasileiros e desenvolver produtos lá fora, né? Porque nós não desenvolvemos produtos aqui dentro. 90% do insumo farmacêutico ativo que o Brasil utiliza, 90%, segundo um professor da Fiocruz, é importado. Então, esses três desafios eu queria jogar. É evidente que nós não vamos resolver esses problemas hoje, mas poderemos discutir oportunamente um tema extremamente importante para a academia, que se chama insegurança jurídica. Esse é um problema que nós vamos enfrentar seriamente na nossa futura fábrica aí, tá bom? Então, eu, como moderador, abro para discussão. E o Paulo havia levantado a mão, professor. Pode ser feita levantando a mão ou colocando no chat, por favor. Posso começar? Por favor. Opa, vamos lá, confrade. Tá bom. Então, primeiramente, parabéns, Rui, pela sua apresentação. É incrível saber que isso está acontecendo no Brasil. Eu sou o professor Paulo Grangeiro, da Universidade Federal de São João del Rei, coordenador do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica. Tenho 3 tecnologias sendo desenvolvidas no meu laboratório, com TRL4, e há alguns anos buscando aonde aumentar a prontidão tecnológica da minha tecnologia. Vem para Botucatu. Exatamente, com certeza. E aí a minha pergunta é justamente em cima disso. A gente consegue as provas de conceito laboratorial, mas aumento de escala é um problema. Inclusive, eu estou num programa de escalonamento de tecnologia da UFMG, do INCT Midas, do professor Rochel, incrível. Estamos aí validando, né, os cálculos, os equipamentos necessários, os insumos, os fornecedores. Mas, por exemplo, eu que trabalho com biotecnologia, eu não consigo um fermentador ou um reator com facilidade para testar esse aumento de escala. E aí a minha pergunta é, o centro de vocês, ele terá a possibilidade de captar tecnologias desenvolvidas em outros locais
e permitir que elas possam ser testadas, né, com aumento de escala, ensaios clínicos, que também são, né, barreiras aí importantes para ultrapassar, e com fomento a partir de quê? Vocês estão conectados com empresas, vai ser de governo, porque os editais para ensaios clínicos são muito restritos. E o que está sendo pensado para isso? E, mais uma vez, assim, parabéns, é incrível. Eu tenho acompanhado tudo que tem saído sobre o centro de vocês e ainda vou marcar uma visita para ir aí, tá bom? Professor, muito obrigado pela sua pergunta, né? Dando a oportunidade da gente detalhar um pouquinho mais esse projeto. Eu escutei uma vez, numa palestra, alguém falar que biotecnologia você só faz quando alguém paga por ela, né? Antes disso, continua sendo pesquisa básica. Então, a gente aprendeu nessa caminhada a olhar para uma tecnologia é tentar já imaginar se alguém vai pagar por aquilo, né? Porque senão a gente tá fazendo, por exemplo, algo como a fibra de carbono, que foi produzida lá no início do século passado e só usada na era espacial, sei lá, 40, 50 anos depois, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. A gente está trabalhando, o professor Benedito falou da dificuldade, justamente nesse modelo jurídico que vai regulamentar essa prestação de serviços. Tem já algumas conversas bastante avançadas com a secretaria lá do nosso confrade, o Morales, né, para que essa fábrica ela entre dentro de um sistema nacional, né, de facilities, tá, aonde o pesquisador não vai mais pedir para comprar um bioreator para o seu laboratório, ele vai procurar a facility que tem e que ofereça aquele serviço adequado. Para isso, nós também estamos em comunicação com algumas CDMOs, como a POL, a Saitiva e a 3M, a parte da 3M, para que a gente monte um projeto até o meio do ano, devo estar com esse projeto pronto, para que nos propicie uma planta que seja o mais aberta a novas possibilidades possível, né? Então, isso daí tudo vai funcionar com o sistema single use, né? Que apesar de mais caro, para uma escala piloto é completamente factível, né? Para você gerar esses primeiros lotes que tira da bancada e você avança um pouco. Tem essa questão, novamente, de como vai funcionar isso juridicamente e esse tipo de fomento que deve ser direcionado para isso, a gente está assim, em conversa tanto com o Ministério da Saúde quanto da Ciência e Tecnologia para editais já direcionados para essa finalidade. A gente está em vias de respostas de diligências de um grande projeto da FAPESP aqui para consolidação de um Centro de Ciências da Vida, né? Esse último chamamento da FAPESP para grandes investimentos, né? São investimentos em torno de 10 milhões de reais para 5 anos que o professor Benedito Barra Vieira tá coordenando. Então, são ações que devem sair de maneira conjunta nos próximos meses, para que isso daqui a 20 meses, né, 19 agora, quando a fábrica for inaugurada, a gente já tem uma metodologia de trabalho estabelecida. E fico aguardando você para um café aqui em Botucatu. Conhecer o nosso parque tecnológico, enfim. Está feito o convite também aberto a todos aí. Fico à disposição para mais perguntas. Obrigado, confrade Paulo. Continua aberta a discussão. O Leonardo, né? Vai lá, Boa Leonardo. noite a todos. Boa noite, doutor Rui Seabra, Benedito Barra Vieira. Parabéns pela excelente explanação. Realmente, vocês foram num ponto que é crucial, crítico, né? Nós trabalhamos em Goiânia com pesquisa clínica e várias universidades nos procuram para fazer um fase 1,
E exatamente nesse ponto que a gente tem o primeiro problema, né? Como fazer um fase 1 se não existe uma CDMO no Brasil, né? Agora sim, né? Existe. E então nós já discutimos isso com a Anvisa várias vezes. A Anvisa é bem clara no que tange à legislação. Ela não pede uma fábrica, né? Exatamente com GMP. Ela pede que o laboratório tenha a capacidade de produzir o lote 1 e até mesmo o lote para a fase 1 e 2, né? Numa escala que seja semelhante ao que será a fábrica industrial, o tamanho de lote industrial. Mas mesmo nesse sentido, ainda é muito difícil um pesquisador, uma universidade achar uma CDMO. E aí a gente tem indicado empresas farmacêuticas para fazer isso, e a empresa farmacêutica não tem interesse nisso, né? Não é o job, não é o objetivo delas. Então, nós estamos hoje exatamente com 7 a 8 estudos paralisados por não ter uma CDMO, ao qual agora eu vou começar a indicar a CDMO de vocês, né? E nesse sentido, a minha pergunta, Rui, vocês já discutiram isso também com a Anvisa, no sentido de existir na Anvisa não um GMP, mas talvez um GMP-like, ou alguma autorização falando, olha, aqui está essa nossa CDMO para fazer lotes para vários estudos, fase 1, fase 2, até mesmo fase 3, dependendo do tamanho do lote. Como está essa conversa nesse momento? Tá. A Anvisa sempre foi bastante parceira nas nossas iniciativas, né? Desde a produção dos lotes piloto para os ensaios clínicos dos medicamentos que, para você ter uma ideia, daquele selante de fibrina, a Anvisa autorizou, num primeiro momento, eu, como médico veterinário, ser responsável pelo medicamento. Né? Logicamente, durante o processo, a gente acabou contratando um farmacêutico, mas no início não tinha. Né? A universidade não tinha um farmacêutico e nós não tínhamos na equipe. Então, a Anvisa vem sendo bastante parceira, né, nessa tratativa. E nesse projeto, a gente tem conversado com o maior número de pessoas para tentar errar o menos possível. Errar, a gente erra todos os dias, mas a gente quer errar o menos possível. Então, a Anvisa é que está nos direcionando para qual tecnologia a gente vai poder oferecer para poder mudar a produção da noite para o dia. Por exemplo, eu fechei um lote, entreguei, amanhã eu quero fazer outro anticorpo, eu não quero mais usar célula de mamífero, eu quero usar levedura. Eu posso, no mesmo ambiente, tudo bem? Então, a Anvisa está sendo parceira, juntamente com a Pol, a Saitiva, para a gente tentar colocar esses equipamentos que possibilitem essa questão. E a ideia já é fazer tudo em GMP, porque como esses equipamentos vão ser em escala piloto, essas empresas elas já vendem esses mesmos equipamentos em escala industrial. Então, isso facilita muito para a indústria farmacêutica pegar algo que vai ser feito, sei lá, em 200, 300 litros e escalonar para 5 mil, 10 mil, 50 mil litros. É nessa toada que a gente tem trabalhado. Perfeito. Bom, novamente, né, a importância desse trabalho, e queria dizer que a gente teve uma experiência recente também com a Anvisa, aliás, duas. A Anvisa deixou com que lotes para fase 1 e fase 2 fossem feitos em laboratórios, né, com controles, mas essa figura de CDMO no Brasil, ela precisa ser reforçada, precisa ser criada essa entidade, porque uma CDMO também não é necessariamente uma fábrica, né? Isso. Exato. E está se pensando justamente em pequenos lotes para estudos clínicos, né? Então, novamente, a importância, assim, eu fico muito feliz em saber que pelo menos um projeto desse no Brasil está rodando, né? E a gente está tendo muita dificuldade, Leonardo, para esse tipo de conceito entrar na cabeça de algumas pessoas que tomam decisão. Né? Eles desconhecem o conceito do que é uma CDMO e da necessidade de um ambiente como esse para geração de tecnologia no país, né?
para tirar muita coisa que a gente tem, logicamente, nas academias, mas também tentar fomentar a indústria farmacêutica brasileira e atrair ensaios clínicos de fase 1 e fase 2 para o Brasil, que é pouquíssimo, sei lá, acho que 2 ou 3% dos ensaios clínicos que são feitos no Brasil é de fase 1 ou 2, né? E o Brasil é um país extremamente requisitado para pesquisa clínica no mundo devido à nossa variedade de seres humanos, né? A gente tem japonês, a gente tem negro, a gente tem índio, a gente tem caucasiano, enfim. Essa mistura, para quem está olhando um ensaio clínico, ela é maravilhosa, né? Eu não preciso fazer um ensaio clínico na África, outro no Japão, outro na França, outro nos Estados Unidos, enfim, o Brasil é um país que propicia isso ainda. Sim. Só para reforçar e terminar meu ponto, a necessidade também da multifuncionalidade, né? Uma CDMO hoje ela pode produzir em levedor, amanhã, com todos os critérios técnicos, mudar Claro. para outro produto, single use, como você colocou, mas essa figura não existe ainda na nossa legislação, né? Nem nas visas locais, nem na Anvisa, né? E olha, eu tive pesquisando, eu ainda vou, esse ano eu devo visitar algumas aí, mas o que eu tenho visto no exterior são CDMOs com bastante foco num determinado escopo de trabalho, né? Eles não têm essa versalidade que a gente quer tentar implantar aqui. Então, esse modelo também ele está um pouquinho complicado de nascer porque não tem onde a gente se basear, né? A gente está aprendendo, está gerando conceitos, está contratando empresas para ajudar, enfim, é uma caminhada. Parabéns. Obrigado. Padre Leonardo, eu queria reforçar o convite para a gente se aproximar de Goiânia. Eu sei que Goiânia é um grande centro de pesquisa e poderíamos programar você vir para cá, depois a gente ir lá. Acho que a gente precisa se aproximar para começar a trocar figurinhas aí, que é muito importante, tá bom? Fica o convite aí para a gente se encontrar. Convite aceito, Benedito. Obrigado, Leonardo. Professor Rui, a confreira Silvia. Isso, estou lendo aqui. Está lendo aí, né? Então, por favor, ela está perguntando que a CDMO não é propriamente uma fábrica, então quais seriam as regulamentações? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente encontrou muita dificuldade para aprovação na vigilância sanitária da nossa construção, né? A vigilância sanitária e a Anvisa também, né? A Visa local, a Visa estadual e a Anvisa, elas não sabiam muito bem aonde classificar esse empreendimento, né? Mas vai ser uma fábrica de medicamento, então você tem que seguir essa legislação. A gente falou, não vai ser fábrica, a gente não vai vender nada, não vai sair lote de medicamento para venda. O objetivo é outro. Então, para vocês verem como até os nossos especialistas ainda não detêm o conhecimento sobre esse conceito. Então, a gente está tendo que realmente quebrar algumas pedras e conhecer as pessoas, convencer as pessoas desse projeto. E a maneira como nós assim entendemos que se tornou mais viável possível foi trazer essas pessoas para ser parceiros da ideia. Vem trabalhar com a gente, vamos construir isso junto, você é importante nessa etapa. Então, a quantidade de pessoas que tem participado do projeto cresce todos os dias. E com isso a gente está conseguindo quebrar essas pedras. Professor Rui, o professor Marco Stefano quer te fazer uma pergunta. Por favor, Marco. Tudo bem, Rui? Como é que tá? Parabéns pelo empreendimento, a primeira coisa, né, que eu tenho que falar, e evidentemente é uma coisa que o Brasil sente falta. A vacina de Covid, a gente sente falta até agora disso. Estamos contratando empresas fora do país, porque não existe lugar para produzir proteína recombinante. Agora, a minha experiência, né, nessa procura, e mesmo no Brasil, realmente a falta, não é a falta, isso sem regulamentação, mas é a falta do entendimento, né, de todos
atores, porque se você, eu visitei, tem a Universidade de Maryland, que eu vou, inclusive, estou indo agora dia 14, visitar novamente, e eles têm 3 CMOs dentro da universidade. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, 3, né? Uma só uma totalmente single use, que foi dada pela Sartorius. A Sartorius deu para a universidade. A outra foi cedida pela Behring, toda para produção até 500 litros, entendeu? E o que eles trabalham? Todos são prestadores de serviço. Eles não vendem nenhum produto. Eles são prestadores de serviço. Nenhuma delas tem BPF, GMP. Todas têm BPL. Eles seguem as normas da OECD de boas práticas de laboratório. Por quê? Porque o FDA e a EMA aceita fase 1 e fase 2 com processos em BPL. Eu não preciso ter o GMP. Por que isso? Porque tanto no Brasil como no mundo, produtos biológicos, os certificados de boas práticas é dado por produto e não por linha. Enquanto, por exemplo, sólidos orais, semissólidos, líquidos orais, a BPF é dada por linha, biológico é por produto. Então, fica muito difícil eu dar um certificado de boas práticas de fabricação se eu tenho uma planta multipropósito. O que as pessoas falam? O que eu vejo nessa CMO, principalmente essa de Maryland? Eles desenvolvem os vários produtos ao mesmo tempo, em levedura, em célula, né? Lógico, eles têm um procedimento, uma validação de limpeza muito forte. Na planta single use, não precisa nem validação de limpeza, é só você trocar a bolsa e você tem um novo processo. Então, você vai desenvolvendo 3, 4, 5, 10 processos naquele ano. Quando você precisa de um produto, chama a FDA, pede o certificado de BPF daquele produto e durante 6, 7 meses ele produz aquele produto para o estudo clínico e aí fica um certificado 1 ano depois, perde o certificado e volta a trabalhar com o certificado de BPL, né, de boas práticas laboratórias. É assim que eu vejo tanto essa CMDO, o professor Lauro tenho conhecido da Universidade da Irlanda, né, professor Lauro, ele passou a entrar em contato, é a mesma coisa, eles não têm BPF, eles têm BPL, né, não tem certificado de boas práticas, mas produtos biotecnológicos também. Lá nessa Irlanda principalmente anticorpos monoclonais. Então, assim, o que eu vejo das plantas multipropósitos, que você só consegue as boas práticas de fabricação quando você tem um produto a ser desenvolvido até uma fase mais adiante, pelo menos fase 3. Fora isso, trabalha com BPL, Anvisa, FDA e EMA aceitam fase 1 e fase 2 produzidos em BPL. Por que não a fase 3? Porque as normas de boas práticas de fabricação falam que para a fase 3 eu tenho que produzir com 50% da minha capacidade produtiva. E a CDMO, então, não atende esse requerimento das agências regulatórias. É isso que eu tinha para falar, mas você sabe que eu fiz um estudo recentemente para uma vacina de RNA mensageiro e nós queríamos instalar uma CMO para derivados de RNA e a expectativa é que essa fábrica, né, ou teria um lucro de 300 milhões de dólares por ano. Então, a expectativa que eu tenho, se vocês souberem administrar bem, é que vocês vão ter de 150 a 200 milhões de dólares de faturamento por ano. Mas parabéns. Obrigado, Marco Obrigado, Antônio. Marco, qual é o nome da universidade que você falou, que você vai? A Universidade de Maryland, Baltimore County. Professor Antônio Moreira. Se vocês quiserem contato, eu passo contato. Se quiserem visitar, eu vou estar entre 14 e 28 lá, visitando a CMO. Lá. E são 3 dentro da universidade, cada uma doada por uma empresa diferente, coisa que no Brasil a gente não pode ter. Parece que se uma empresa quiser fazer alguma coisa com a universidade, a gente é criminoso, alguma coisa por fora, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Maravilha. Depois vão ter uma planta inteirinha, né, em single use para a universidade. Depois eu alinho isso contigo. Obrigado. Nada. Eu queria... Posso intervir? Professor. Por favor, o senhor manda.
Não, então, em primeiro lugar, parabenizar ao Michel, a nossa equipe, está planejando, está organizando um novo modelo de nossas palestras. Eu fiz referência, eu visitei uma unidade em Dublin, tá, na Irlanda, que foi toda doada por empresas industriais farmacêuticas. A Irlanda, num movimento de atração de empresas industriais farmacêuticas, né, fez doação de terrenos, de vários incentivos, né, levando para lá várias empresas. E essas mesmas empresas montaram exatamente uma unidade dessa natureza, né, para pesquisas. E ela praticamente aloca, para quem quiser fazer experiências, né, aloca suas instalações completas, muito bonitas e muito efetivas. Se quiserem contato, eu posso ainda localizá-los e oferecer a vocês a possibilidade de visita lá. Por favor. Que está aberta a todo mundo. Professor Lauro, permite um comentário, professor? Outro dia, assistindo televisão, eu vi um modelo de cervejaria. Olha que coisa interessante. Uma pessoa que gosta de cerveja montou uma cervejaria e ela aluga a cervejaria para quem quiser fazer cerveja. Então, o indivíduo leva todo o segredo industrial, vamos dizer assim, né, da sua cerveja lá e vai lá e faz a cerveja. E depois, como a cervejaria é validada, ela invasa para o indivíduo leva a cerveja embora e vende. Aí eu disse para o Rui, olha, Rui, esse é o modelo que nós temos que implantar na fábrica. O indivíduo, porque você não precisa trazer o segredo industrial do indivíduo para dentro da universidade. O indivíduo vem com todo o staff dele, a fábrica está pronta, com todos os equipamentos, ele instala, produz o insumo que ele quer, o produto que ele quiser, embala e leva embora. Esse é o modelo. Agora, como fazer isso dentro de uma universidade pública, esse é o desafio jurídico. Então, nós estamos enfrentando um desafio que eu não sei como é que nós vamos resolver, porque, como eu disse, né, a segurança jurídica nossa é complicada, principalmente nas universidades. Mas esse é o modelo, porque certamente o indivíduo que tem o conhecimento de um produto dele, ele não vai passar esse conhecimento para que uma universidade faça para ele. Mas certamente ele traria, né, o seu staff para fazer dentro da universidade e sair com o selo da universidade. Não sei se a gente vai conseguir, mas esse é o modelo que nós vamos tentar estabelecer. Continua aberto a discussão, uma pergunta do Ovídio, levantou a mão. Pois não. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Ovídio. Primeiro, parabéns, Prof. Rui, pela sua apresentação. É impressionante que você está fazendo no Botucatu. Da discussão, eu entendi este problema de conexão entre startups e empresas grandes, multinacionais. Queria trazer a sua atenção sobre a política chinesa que aceita empresas multinacionais. Lá, por exemplo, se existe uma política, se uma empresa multinacional como Roche vai vender produto dentro da China, vai precisar contribuir com uma pesquisa dentro do país. E assim, Roche, Novartis desenvolveram com apoio, como indicação do governo chinês, laboratórios na China, e assim os chineses pegaram de volta os profissionais, os pesquisadores chineses dos Estados Unidos, formados nos Estados Unidos. Eu acho que foi uma política muito boa. Coloquei esta pergunta
numa reunião FAPESP alguns anos atrás, eu entendi que no Brasil não existe ainda esta política. Se uma firma multinacional vai vender no mercado brasileiro, como o Prof. Rui falou, é um mercado enorme no Brasil, por que não colocar como uma obrigatoriedade de participar na pesquisa brasileira para abrir laboratórios aqui? Eu acho que seria uma solução dos problemas, porque temos brasileiros fora do Brasil que estão trabalhando, como o Prof. Benedito estava falando, são muito bons e talvez queriam voltar no Brasil, mas talvez não existem as habilidades técnicas de desenvolvimento de produtos farmacêuticos ou biológicos no Brasil, como o Prof. estressou aqui na sua palestra. Então, este seria, eu acho, que uma solução. A outro problema que eu acho que vale a pena discutir é que não só o desenvolvimento do produto per se para estudos de fase clínica 1 e 2 são o problema, mas também o framework, as condições de fazer o estudo clínico 1 e 2. Sinceramente, até hoje eu não ouvi no Brasil lugar, hospital onde pode ser feitos fase 1 pode ser feitos fase 1. E talvez por isso as empresas internacionais farmacêuticas eles têm dificuldades de achar o grupo que oferece a confiança de liderar um estudo de fase 1 ou 2. Não sei, talvez alguém daqui pode me ajudar a entender sobre. Ovídio, o Ovídio é um colega que conheci há pouco do Parque Tecnológico lá de São José dos Campos, durante uma visita recente. Obrigado aí pela sua presença na aula. Nós fizemos aqui em Botucatu 2 estudos de fase clínica 1/2. Porque o produto, por ser biológico, ele não poderia ser testado em pacientes sadios. Mas você realmente tem razão que os estudos de fase 1 no país são complicados, porque em outros países esses pacientes que são recrutados, eles recebem um valor em dinheiro para participar desses estudos. No Brasil, isso é proibido por lei. Proibido, é verdade. Então, é verdade. Fica complicado, né, você ter o estudo de fase 1 aqui. Como o nosso foi /2, ou seja, já era no paciente acometido por aquela enfermidade, nós não tivemos problemas em realizá-lo. Segundo informações que temos do Ministério da Saúde, é que o Brasil não tem ensaio clínico fase 1. Exatamente por causa da legislação vigente, ou seja, é proibido o indivíduo para fazer fase 1, ele tem que ser voluntário, né? E fora do Brasil, o indivíduo recebe. Por exemplo, banco de sangue é um problema sério. O Brasil é tudo voluntário, doação de sangue, né? Fora do Brasil não é. Então, o problema do banco de sangue e a fase 1, eles estão na mesma, não na mesma legislação, mas no mesmo patamar, né? Ou seja, nós vamos ter que lutar por isso, né? Tem que mudar essa legislação. O Wilton está trazendo a experiência dele, que fez um fase 1 em São Paulo, juntamente com a Unicamp e a Cristália. Você quer falar, Wilton? Eu estava no mudo, não consegui abrir. Obrigado. Estão me ouvindo? Claro. Tá, bom, parabéns a vocês. Bom, eu já conheci a parte do trabalho há algum tempo, vocês estão batalhando um bom tempo. Sim, eu vou ser breve, porque nós estamos estourando o tempo. Sim, fizemos junto com a Unicamp, foi um projeto da Cristália. Aliás, tive uma tese de doutorado lá atrás, há algum tempo atrás.
Então, fazia um sim, eu fiz sozinho como médico, foi no hospital, você aluga a ala inteira, é uma semi-UTI que você tem que montar, na verdade, né? Porque são doses ascendentes, e o voluntário é mais ou menos igual, só para comentar, tá? Em sintéticos ou outra categoria que não seja biológico, você pode... existe uma estratégia de você pagar o dia de trabalho do voluntário, tá? Então, é como bioequivalência, você faz exatamente isso na bioequivalência, você paga o dia do voluntário que ele deixou de trabalhar. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, sexta ou domingo, você vai internar um dia de noite, né, e fazer os exames e tal, e depois dar alta no dia seguinte. Então, você faz. Esses aí foram, acendeu, nós tivemos 90 internações, durou um ano no hospital, e fui sozinho, praticamente, como médico, e toda uma retaguarda de UTI, uma certa coisa. Você tem uma semi-UTI que estava comigo o dia inteiro, mas, de qualquer maneira, o estudo foi feito e tem paper publicado, tem tudo. Eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro estudo clínico fase 1 do Brasil, eu não tenho certeza absoluta, tá? O Massoud fez outro também, do mesmo produto, foi um análogo do sildenafil. Essa é o da Cristália, eu levo da Cristália. Isso não já está registrado, está no PDV, no plano de vendas, mas foi um estudo que eu fiz, sim. Não encontramos dificuldades na Anvisa no momento, não teve grande dificuldade. O Gilberto Denucci foi meu orientador. CONEP também. Posso perguntar qual tipo de fase 1? Fase 1 de toxicológico, fase 1 tradicional. Não em biológico, foi um sintético, é um análogo do sildenafila. Então, SED or MED study? Single ascending dose, multiple ascending dose? Sim, exato. Sim, exatamente. Ascendente, exatamente isso. Usamos Fibonacci para acender as doses, nós tudo. O delineamento do estudo fase 1 foi exatamente esse. Chegamos até... É o tradicional, né? Você parte de uma dose que foi testada em animal, faz aqueles cálculos que você faz para transpor para a dose mínima humana, e você começa a acender numa dose muito menor que essa, por 10 vezes, né, 10 a 20 vezes, depende da toxicidade da droga, e você consegue fazer o estudo. Internamos 3, bom, depois do delineamento, se você tiver alguma, eu fico à disposição para te passar. O protocolo está livre se quiser o protocolo clínico, também tem. Depois, se precisar conversar comigo, estou à disposição. Obrigado, Hilton. Muito obrigado. Acho que o Obrigado a você pela apresentação, parabéns. Então, só para falar um pouquinho, o Butantan fez o estudo clínico da vacina de dengue, fase 1 e fase 2 no Brasil. A vacina é muito mais tranquilo, porque você não tem toxicológico de múltiplas doses, né? Você só quer ver resposta imune. Ou seja, o viés toxicológico é diferente do viés de imunidade, então você tem que estudar. É mais importante você estudar a imunidade do que você estudar o toxicológico. O toxicológico em primata não humano, ele já dá uma expectativa do que seria o toxicológico em seres humanos. Então, biológico, você tem vários vieses diferentes. Vacina, o que importa é muito mais o status imunológico, uma vez que você fez o toxicológico em 2 espécies, sendo uma não roedora. Um outro problema que existe no Brasil é que nós não temos seguradora que conheça, né, os procedimentos para fazer seguro de vida das pessoas que vão fazer o estudo clínico. Então, ou o laboratório assume a responsabilidade do seguro de vida, mas você não tem uma seguradora. Nos Estados Unidos você tem seguro para tudo, na Europa você tem seguro para tudo. No Brasil nós não temos uma seguradora que tenha a capacidade de entender o que é um estudo clínico e fazer o seguro do paciente nesse caso. Esse é um ponto importante. Você se refere no Prof. Marco no Safety Officer dos estudos clínicos? Isso, no Safety Officer. Nos Estados Unidos você tem seguro, seguradora que faz o seguro bem mais barato do que você pagar um segurado. No Brasil você não tem. É obrigatório ter um Safety Officer como linha de telefone para qualquer momento. Não, isso não tem, mas é direto com o laboratório. Você não tem uma... Por exemplo, em Portugal, recentemente, tem 4 anos, foi testado o monoclonal. E durante o estudo do monoclonal, né, eram 18 voluntários,
Os 9 primeiros faleceram. A empresa não foi processada porque existia um seguro de vida para todos os pacientes. 9 pacientes morreram nesse monoclonal. Nosso horário está se esgotando e a Cibele, ela vai pôr aí no chat o convite do próximo evento. E ela me mandou aqui no Zap, o próximo evento, dia 21 de março, nesse mesmo horário, no eixo temático Pesquisa Farmacêutica e Toxicológica. E vai ser uma palestra bastante interessante da professora Marta Delana, que deve estar presente. Se eu não me engano, a Marta deve estar por aí. Está presente, Marta? Estou presente. Quer falar rapidamente, convidar o povo aí para a semana que vem? Para dia 16, Sim. dia 20. Posso fazer um comentário ainda sobre a palestra de hoje? Pois não. Queria falar com o doutor Ovidio, que eu sou da área de doença de Chagas. E o Brasil já fez muitos ensaios clínicos, fase 1 e fase 2 para doença de Chagas. No momento, estão existindo vários ensaios onde o Brasil está sempre presente. Brasil, Colômbia, Bolívia, principalmente, com diversos países europeus, principalmente Espanha, Estados Unidos, que estão apoiando. E se transcorre sempre dentro das universidades, com pesquisadores das universidades, hospitais universitários. E doença de Chagas, por ser uma doença de uma população mais pobre, é muito fácil fazer esses ensaios clínicos, e o Brasil tem tradição em pesquisa na área, então é muito comum entre nós ensaios clínicos para novas medicações, associação de drogas no Brasil. Mas então, isso significa que são ensaios 2 de prova de conceito, não é? Sim, também. Uhum. Porque fase 1 como voluntários não doentes. Não, quando você usa o doente já ele tem doença de Chagas, isso já é fase 2. Tá? Exatamente. Ele está doente. Voluntário é que é diferente. Exatamente. Voluntário saudável. Mas, prof, você falou de uma coisa bem interessante. Existe este GBD, Global Burden of Disease, que está fazendo um estudo sobre doenças Chagas. E, se quiser, podemos entrar em contato para ver como podemos colaborar do Brasil neste GBD Network, Global Burden of Disease Network. Esses ensaios normalmente são feitos e patrocinados. O DNDi, né? DNDi centraliza o apoio com instituições locais desses países endêmicos e com laboratórios farmacêuticos de países europeus, principalmente Estados Unidos. Esses ensaios têm sido feitos repetidamente entre nós. Claro. Eu estou falando de uma outra coisa. Que existe um grupo da University of Washington que estabeleceu vários grupos do Global Burden of Disease, GBD. E existe um grupo que está estudando a doença de Chagas, se não me engano. Por isso, sabe, a evolução da doença durante 2 anos. Estudo epidemiológico. Não clínico. Ok. Nós estamos com o horário finalizando. Voltando a CDMO, né? Porque agora a professora Marta já fez o comercial dela para a próxima palestra. Muito obrigado, Marta. Meu assunto vai ser bem diferente. É uma pesquisa mais básica, mais farmacêutica. Não, mas é extremamente importante. Tudo começa assim. Um produto destinado ao tratamento de doença de Chagas, mas ainda está no âmbito de laboratório. Tem patente, mas... Alguém tem mais alguma pergunta? Senão, vou passar a palavra para o presidente emérito e para o presidente, professor Lauro e professor Michel, para o encerramento. Não? Muito obrigado. Obrigado, Ovidio. Professor Lauro, quer
Eu vou aproveitar que na qualidade de coordenador desse eixo temático, novamente para agradecê-los pela participação e aproveitar para convidar todos aqueles que participaram desse evento, se tiverem algum tema orientado e voltado para os insumos farmacêuticos, faça contato conosco, com o Rui, que é membro do grupo, para a gente definir toda a nossa programação desse ano ainda. Então, eu encerro por aqui, agradeço, boa noite a todos e parabéns. E devolvemos a palavra ao nosso presidente. Bem, eu havia dito que o professor Rui teria liberdade de encerrar o evento, mas eu, de qualquer forma, vou parabenizar o Rui e o professor Barra Vieira aí pela excelente jornada que tivemos hoje. Muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, parabéns, obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.